Bem-vindos a mais uma cabine com a sua máquina do tempo. Estamos voltando para 1999 pela quarta vez. E pela quarta vez nós estamos sofrendo para escolher os filmes. No episódio de hoje, 1999, um episódio bônus, porque a gente ia fazer em 3 partes, mas ainda tinham muitos filmes que a gente queria comentar. E também não foi uma escolha fácil. Então, antes de mais nada, eu quero dar boas-vindas de novo para o Fábio, para a nossa cabine. É sempre um prazer, uma alegria imensa. A gente conversa muito antes, durante e depois dos episódios, porque esses filmes vão sempre muito além desse tempo que a gente passa junto aqui. E pedir para ele contar para a gente também como é que foi a escolha desses filmes para o episódio bônus. Então, bem-vindo à nossa cabine. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Lá no início de 2022, quando a Carol me convidou para a gente poder conversar um pouco sobre 1999, eu sempre achei uma tarefa muito difícil, porque existem muitos filmes que eu considero bons, né? E durante esse ano a gente conseguiu rever alguns deles aqui, através dos episódios que já passaram, só que é impossível a gente conseguir esgotar. E aí, por isso surgiu essa ideia da gente fazer esse episódio bônus, para a gente tentar falar de mais algumas coisas, de mais alguns filmes que a gente acha pertinente, que de certa forma movimentaram o ano de 99, e cá estamos nós. Hoje a gente escolheu 4 filmes. Normalmente a gente estava indo para 5, 6, a gente estava bem ambicioso, né? Mas os filmes de hoje, na verdade, todos os filmes de 99, a gente podia falar um episódio só de cada filme, porque eles são sempre muito complexos. Mas os de hoje também são mais longos. O Informante é bem longo, o Talentoso Replay também, são filmes fortes. Como é que a gente escolheu? Me conta como é que a gente chegou nessa conclusão. Porque a gente ia fazer uma coisa, a gente mudou, para a gente chegar nesses 4 foi uma dança das cadeiras ali, né? Isso é verdade. Fato é que a gente conseguiria fazer tranquilamente aqui, sem se apertar muito, mais uns 2 ou 3 episódios com os 4 filmes cada um. Eu coloquei na minha rede social do Instagram uma votação para as pessoas votarem ali quais os filmes que elas achavam que a gente deveria conversar. A Carol já tinha trazido alguns em episódios anteriores aqui da cabine do filme. E aí nós chegamos nesses 4 filmes que nós trouxemos para cá agora. Então, por mais que eu tenha, entre aspas, aqui, terceirizado a decisão, a curadoria inicial foi feita por mim, porque eu, de certa forma, já tinha pensado nesses filmes, antes de eu colocar para votação. Então, aqui só tem filmaço, podem ficar tranquilos. Venham junto com a gente aí para a gente discutir um pouco. É engraçado porque, assim, os que foram mais votados são filmes que eu gosto muito, mas daí eu até fiquei pensando um pouco e falei, gente, não vale a pena, não que não vale a pena, mas assim, trazer filmes que eu já trouxe aqui para o podcast. Tendo tantos filmes bons para serem falados, eu achei que a gente ia perder a chance de falar de novos filmes que poderiam vir a entrar nesse nosso episódio. Então, quem perdeu os filmes de 99, procura lá os episódios passados, ou outros filmes que são de 99 que estão em outros episódios também, que não esse tema. Mas eles passaram já por essa cabine, porque é um ano que teve muito filme bom. Cada filme que eu assisto, eu penso, meu Deus, esse filme merecia Oscar, esse ator, essa atriz, esse roteiro. Tem sempre um elemento no filme que eu acho que vale muito a pena. E quando a gente for escolher, o Fábio escolheu, a gente escolheu os mais votados, a gente substituiu 2. E um ele escolheu, o outro eu. E a gente vai falar por quê. Mas eu já adianto que, dos 4 filmes que a gente escolheu para ver hoje, eu tinha visto 3. Quer dizer, não tinha visto 3, tinha visto um e eu não lembrava muito bem. Porque passou, eu acabei não revendo muito, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Que eu descobri que é um dos filmes que o Fábio mais gosta. Então, assim, me conta, Fábio, como é que é a tua relação com o Cavaleiro Sem Cabeça? Então, essa parceria Johnny Depp com Tim Burton, eu considero uma das divisores de águas, assim, né? Atemporais. Então, desde lá de Eduardo Mãos de Tesoura, passando aqui pelo Cavaleiro Sem Cabeça, passando por alguns outros filmes posteriores, a gente vê que existe uma relação muito boa dessa parceria, né? Desses filmes de fantasia, terror, com DNA bem Tim Burton, que se adapta muito bem à atuação do Johnny Depp, que é um ator muito é, caricato, talvez, expansivo. Você vê que o personagem dele, nesse filme da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, é um cara tímido, polido, mas ele consegue
de certa forma, botar o DNA dele dentro desse personagem, né? A gente percebe a caracterização do Johnny Depp é, dentro do personagem da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E eu, talvez, dos filmes de hoje, assim, é um dos que eu mais gosto. A gente vai falar mais pra frente ainda sobre os outros, porque eu tenho um carinho muito grande. Esse filme passava bastante, eu não sei se tela quente, supercine, não sei, mas passava na TV com uma certa frequência. Ele tem um ar um pouco gore, tem umas partes assim que ele tem uns sangues e tal, e era muito legal na época de assistir. E tem essa pegada, eu acho que quando, na época de 99, eu acho que eu tinha muito essa vertente de gostar dos filmes de suspense. É, Então, aqueles filmes que tinham essa característica de você no final desvendar o mistério. Eu sempre gostei dessa vibe. E a Lenda do Cavaleiro tem isso, né? A gente sabe quem é o Cavaleiro Sem Cabeça desde o começo, mas a gente não sabe quem o manipula. E a gente só vai descobrir isso no final. E como exercício, eu até comentei aqui nos bastidores com a Carol, como é importante e divertido a gente revisitar esses filmes, porque, por exemplo, na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, eu nunca me recordaria disso, a gente tem o Christopher Lee, que é o Saruman da saga do Senhor dos Anéis, e o Michael Gambon, que é o nosso segundo Dumbledore da saga do Harry Potter. Ele faz até um personagem grande dentro da história e tal. Eu até dei uma É, risada porque eu não sei o nome dos atores. Para mim é o Saruman e o Dumbledore. Esses são os personagens. isso mostra o quanto eles conseguiram se descaracterizar e virarem um personagem icônico, né? Então, revisitar esses filmes é muito legal. Inclusive, eu tenho essa teoria que em 99 os caras trabalhavam muito. É comum você ver um mesmo ator em dois filmes, né? O Michael Gambon, por exemplo, ele tá na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e tá no Informante também, que a gente vai falar mais pra frente. Ele faz um papel pequeno lá, mas trabalhava-se muito dentro desse contexto, né? Hoje em dia os atores fazem um filme por ano, um filme a cada 2 anos, e aí com frequência a gente vê atores trabalhando em mais de um filme por ano. Então a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça tem muita memória afetiva em mim. Eu gosto muito dessa parceria Tim Burton, Johnny Depp, esses filmes de fantasia com suspense. Eu gosto bastante. Acho um filme bem feito, bem elaborado. A Christina Ricci faz, já que a Wandinha tá meio que em voga, né? Ela foi a primeira Wandinha lá da família Addams tradicional dos anos 90. Ela estava muito em alta nessa época. Ela fez o filme do Gasparzinho também. Então, ela tá bem no papel. E é isso, eu gosto muito de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E o que que você achou, Carol, já que era o único dessa lista de 4 filmes que você já tinha visto, como foi essa tua revisita? Eu gostei muito, assim, eu sempre, eu gosto de todos os filmes do Tim Burton, também é um diretor que eu gosto muito, porque ele é muito autoral, ele tem uma visão muito dele, assim, e até que você comentou da Wandinha, né, hoje em dia a gente tá ligado em quem que é o cara que faz a trilha sonora, figurino, toda essa parte que são os amigos do Tim Burton, que estão em todos os filmes com ele, os mesmos que estão agora em Wandinha já estavam lá no Cavaleiro Sem Cabeça, então estão com ele há muito tempo, acho até falando um pouco de Vandinho, acho que esse é do sucesso da série se dá ao fato de que a galera que trabalha junto do cinema, que trabalha junto há muitos anos, assim. E uma coisa que eu lembrava, que era com ela, eu lembrava muito, porque eu gosto muito do Gasparzinho, da família Adams, e que o Johnny Depp tá mais sério. Ele não tem aqueles trejeitos piratas do Caribe, assim, né? Ele é um personagem, um cara meio perdido, mas é um filme mais sério do Tim Burton. E agora isso me chamou mais atenção, de ter visto também 22, 23 anos de filme dele, 24 quase, né? Mais até, desde os anos 90, a gente percebe que como o Johnny Depp tem esse alcance, e como o Tim Burton também tem, porque a gente costuma associar o Tim Burton a uma coisa meio irônica, engraçada. A própria Wandinha tem isso, né? Os personagens que são mais leves. Além do Cavaleiro Sem Cabeça, não tem personagens mais leves, não tem um momento de descontração. Ele é um filme mais vitoriano, mesmo ele se passando nos Estados Unidos. Tem muito sangue mesmo, muitos personagens bizarros que você pode atribuir a qualquer um deles a função de ser o vilão.
Porque no final das contas fica muito essa discussão, né? Quem que é o vilão ali? Todo mundo é vilão, todo mundo tá com seu próprio interesse. E ele consegue jogar muito bem, porque são atores grandiosos, que estão em papéis pequenos, mas que são relevantes para a história. E eu gosto muito da forma como ele trabalha tudo isso, botando essa figura do Cavaleiro Sem Cabeça, que literalmente não tem cabeça, né? É realmente fantasioso, ele entra para essa coisa da fantasia, mas de uma forma mais real, assim, não é tão, digamos, colorido ou tão cartunesco como alguns filmes dele. Não que isso seja um demérito, mas é uma coisa que eu notei nesse filme que eu não lembrava. E o ritmo é muito bom, é um filme que tem um ritmo mesmo de suspense, de quem que tá, por que tá matando, né? O que que tá acontecendo? Tem um jogo, tem uma história, tem uma sequência, nada é aleatório. E como ele vai caminhando, a gente vai caminhando junto com ele, meio perdido, mas assim, é um filme que prende. É um filme que eu não lembrava muito, eu não lembrava nem quem era a pessoa que manipulava, assim, no final. Para mim, eu caí de novo na armadilha da primeira vez, que é ficar curiosa para saber o que estava acontecendo. Então, isso eu acho que é o mérito de um bom filme, você rever e ainda assim se surpreender com ele. Então, eu gostei muito, entra aí para a lista de mais um filme do Tim Burton que eu gosto, acho que eu não vi nada dele que eu não tenha gostado. E um filme que parece que foi feito hoje em dia. Os efeitos sustentaram muito bem. Tem o negócio do gore, né? Do sangue, da cabeça rolando, mas é o nome do filme, né, gente? A Lenda do Caveira sem cabeça. Se não tiverem cabeças rolando, o filme tá vendo o filme errado, né? É, é, esse nome veio para cá, para o Brasil, com esse nome, né? Porque eu acho que originalmente era o nome da cidade. Não lembro qual era o nome da cidade no filme, mas o Já vejo nome aqui. original. Tá. O nome do original do filme em inglês é o nome da cidade. E todo mundo era descendente de holandês, né, e tal. Mas é isso, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, porque realmente é um filme um pouco mais sério do Tim Burton. Eu não sei se eu gosto de tudo, assim como você falou. Eu acho que eu tenho um pouquinho de pé atrás com Alice, mas corre o risco de ser má impressão minha, talvez. Mas eu acho O assim, Tim... só te interrompendo, mas não é que eu gosto de tudo, mas eu não tenho nada que eu desgosto, sabe? Assim, tipo, a Alice Sim. também não é dos meus favoritos, mas assim, no mínimo, ele vai trazer uma coisa inovadora, uma visão diferente sobre alguma coisa. Isso que eu acho que eu gosto do Tim Burton. Ele não tem medo de arriscar, de tentar, de colocar a visão dele no filme, mesmo que não seja. A Alice, eu gostei da Alice mais ou menos, eu gosto mais do segundo, né? Através do espelho. E ainda assim também é uma viagem. Mas é bem isso que você falou, assim. E só para já que eu cortei, é Sleep Hollow, o nome do filme original, que é o nome da Sleepy Hollow. cidade, que inclusive teve uma série com esse nome que saiu algum tempo depois, mas não teve um buzz muito grande, não. Eu gosto muito de do Batman dele, original, dos Fantasmas Se Diverte, do Edward Mãos de Tesoura, do Peixe Grande e Suas Histórias, tudo Tim Burton, né? Do Sweeney Todd, que é dele com o Johnny Depp também, o musical. As animações dele, A Noiva Cadáver, o Frankenweenie. Eu gosto de bastante coisa, eu acho, do Tim Burton, e eu acho que minha opinião é bem parecida com a sua nesse sentido. Eu acho que eu gosto desse tipo de roteiro, assim, que o cara pega uma história e deixa a cara dele. Tanto que a própria Wandinha, ele tá indo numa linha e de repente vira a cara do Tim Burton. O monstro é a cara do Tim Burton. Literalmente, foi ele que desenhou o monstro, né? Então a gente sente isso, mesmo o Estranho Mundo de Jack, né? Que não foi ele que dirigiu, mas que toda a ideia foi dele. Então a gente tá num. Parece que você abre uma porta e você entra no mundo do Tim Burton. Isso eu acho muito legal. E é muito diferente dos outros filmes que a gente vai trazer. Que são filmes que a história é maior do que o diretor. Nesse, que você pode dizer, é um filme do Tim Burton. Você sente né, a digital dele na história. Os outros não. Os outros eu até fui procurar quem eram os diretores, da onde estava vindo aquilo. E eu queria falar do próximo para fazer o link, que na verdade não é só porque tem uma investigação também, mas não tem nada a ver que é o informante, que é o maior, mais longo, inclusive, e que eu não tinha visto. Eu não sei como esse filme passou batido. O Informante é um filmaço. Ele realmente passa batido. Eu não sei por quê. Ele é do Michael Mann. O Michael Mann é um diretor que filma muito ali nas ruas de Nova York. Fogo Contra Fogo é dele, um clássico dos anos 90, talvez um dos melhores filmes de ação já feitos na década de 90.
Colateral é dele, enfim, ele tem muitos filmes bons, assim. E O Informante é um deles, né? De certa forma, é um filme que passa batido, é um filme que passou batido, inclusive no Oscar de 2000, ele é a maior flopada que teve, eu acho que ele teve 7 ou 6 indicações e não levou nada. A gente já via o Russell Crowe pronto para ganhar o Oscar no outro ano com Gladiador. Ele tem uma atuação de um personagem bem contido, assim, mas que entrega muito. O Al Pacino ainda fazia filme bom nessa época. É um filme de drama, talvez investigativo, tem uma vibezinha de tribunal, é, no qual a gente tem, só colocando um pouco aqui de sinopse, o personagem do Russell Crowe trabalhava na indústria de tabaco, e aí ele é influenciado pelo Al Pacino, que é um produtor de um programa de TV, a dar uma entrevista contra essa empresa, né? E aí existem todo o amparato por trás de você brigar contra os gigantes, né? Eu acho que a grande vibe do filme é essa aí, de você não conseguir ir contra o sistema, digamos assim. Então, é um filme muito bem dirigido, a trilha é muito boa, as atuações são muito boas, os diálogos. Tem uma frase nesse filme que acho que é o Russell Crowe fala para o Al Pacino que se você colocar num microscópio, a vida de todo mundo é cheia de buraco. Então todo mundo tem seu teto de vidro, todo mundo tem seus defeitos. Eu acho que essa reflexão me chamou muita atenção quando eu revi agora, né? O Informante é um filmaço, é um filme um pouco mais longo, mas que não pesa o tempo, porque o ritmo dele é bom, né? Não sei se você sentiu pesar, Carol, ou se para você a experiência foi boa. Conta aí um pouquinho. Não, eu não senti pesar, e assim, o que eu falei que não tem o DNA, assim, tanto a digital do diretor, é porque eu não, para mim, Michael Mann é sinônimo de ação, filme de ação com, tipo, a física, sabe? Ação física, correria, briga. Esse filme, ele é mais uma briga realmente intelectual ali, né? É mais um jogo de informações. E eu achei incrível, ainda mais porque eu achei que fosse baseado em fatos reais, mas não, eram fatos reais mesmo, eram pessoas reais, aconteceu aquilo mesmo, não é só inspirado em uma situação real. É uma época que a indústria, né, do tabaco, do cigarro, estava fortíssima, e era um lobby gigantesco para o cara conseguir falar que o cigarro era, provar, eles tinham as provas que o cigarro era viciante, eles botavam né, produtos químicos para viciar mais rápido e mais, e ninguém queria que chegasse essa informação ao público. Me lembrou muito do Mad Men, da série, né? Porque Mad Men começa, o começo do Mad Men é eles fazendo um anúncio né, para cigarro, era o grande carro-chefe da agência de publicidade, e termina eles com essa crise de que eles estão perdendo muito porque eles não podem mais fazer propaganda de cigarro, porque foi provado que já não, isso termina nos anos 70, e já estava tendo essa discussão. Aí esse filme se passa nos anos 90, então a gente vê o tempo que levou para isso conseguir vir a público, né? Para os malefícios chegarem, para começar a ter essa consciência. E esse personagem do Russell Crowe, que é um baita ator também, ele passa por poucas e boas na vida pessoal, né? Ele sofre ameaças e tudo mais, ele corre riscos muito graves, e ele fica entre a cruz e a caldeirinha em vários momentos do filme. E eu achei um filme muito bom, claro, o Al Pacino e ele já ganham, mas tem o meu maravilhoso do Novice Rebelde, que eu amo ele, que é o Capitão Von Trapp, para mim também não tem nome ator. Eu tenho alguns atores que para mim é o ator, é o personagem. Mas é um elenco todo muito bom e o ritmo do filme, porque a gente sabe que ele tá falando a verdade. Mas chega a hora que você fala, não, melhor ele nem falar a verdade, porque o cara tá se ferrando tanto que chega uma hora que você começa a ficar até com pena do cara, tipo assim, não conta, não conta o que tá acontecendo, porque você tá correndo risco. Então, ele vai jogando com isso entre uma informação que a gente sabe que é muito grave, ao mesmo tempo com a vida daquele personagem, daquela pessoa que tá tentando lutar para contar alguma coisa, e todo um aparato legal e jornalístico, todo mundo que tem alguma coisa a ganhar em cima daquilo. Então, apesar do filme ser, eu acho que o mais longo da nossa lista de hoje e ter passado batido, merece muito ser visto. O tema ainda continua atual. Tudo bem que hoje em dia a gente sabe que o cigarro é viciante, mas podia ser qualquer coisa, né? Como eu comentei esses dias sobre o filme do Ela Disse, que também foi uma investigação para expor os atos do Harvey Weinstein.
sempre vai ter algo que precisa ser falado e sempre vai ter alguém querendo silenciar. Então, independente do tema, hoje em dia a gente já saber dos malefícios, toda a estrutura do filme funciona ainda muito bem, apesar da gente já ter ultrapassado ou praticamente ultrapassado essa questão. E eu destaco ainda também, eu comentei por alto, mas a atuação do Al Pacino. O Al Pacino ainda entregava nessa época aqui. Ele tem um diálogo que eu acho muito importante também, que você... Ele é um produtor, né, de um programa de televisão e ele sempre se apresentava como produtor desse programa. E num determinado momento, já para o final do filme, ele entra nesse conflito interno com ele mesmo, no sentido de se eu não me apresentar como sendo o produtor do programa tal, ninguém me conhece, ninguém abre porta para mim. Então é como se ele se transvestisse do trabalho, né? Colocasse aquela grande questão de você não é o seu crachá, né? Se pega muito no personagem dele, eu acho essa discussão muito pertinente, talvez, né, nessa fase assim que a gente viva de uma forma contemporânea, de excesso de trabalho, de home office, de confusão de vida com trabalho, enfim, eu acho que é pertinente assim a gente trazer esse questionamento que esse personagem tem. Sim, eu acho que justamente pelo filme ser longo, ele não cansa por causa disso, porque ele não tem só uma linha de história, né? Ele tem os pequenos conflitos dos personagens, principalmente dos protagonistas, que é o Al Pacino e o Russell Crowe, a relação entre eles e o que isso causa na vida de cada um. Então, eu acho que um roteiro, quando é bem escrito, ele consegue nos transportar para essas outras questões. Porque se fosse só a questão de cigarro, eu acho que ia ficar datado, né? Tipo, estão Uhum. discutindo se cigarro é não viciante e tal. Mas é tanta coisa envolvida e tanta luta do poder do cara, né, do Davi Golias ali, que o filme se sustenta. Então é mais um filme que eu esqueci que era de 99. Pode ser que eu tava vendo um filme desse ano, assim. Eu sei que não era, porque os desse ano não são tão bons, mas enfim. Uhum. Não, e como é importante também, né? Já que você levantou essa bola que eu vou cortar, sobre a questão do filme ser datado, porque estamos falando de 20 e poucos anos atrás. Então é normal que uma coisa ou outra fique datada, né? Eu me lembro quando a gente conversou sobre a Múmia, eu acho que no episódio 2 que você comentou sobre os efeitos especiais e que você conseguiu continuar se divertindo, não achou que tinha ficado antigo e tudo mais. Poderia ter ficado e não ficou, né? Então, quando a gente olha um filme de 20 e poucos anos para trás, a gente consegue perceber algumas coisas que já não encaixam mais. Seja por uma revolução tecnológica, seja por alguma discussão que já não é mais pertinente, enfim, por vários motivos. E realmente, como você disse, O Informante é aquele filme que, se você disser que foi feito em 2022, ele passa batido. Não há nada aqui que tenha ficado datado. Talvez o cerne, né? Talvez o núcleo, que a discussão acerca de tabaco hoje em dia é diferente do que era nos anos 90. Mas tirando isso, eu não vejo nenhum problema em relação a esse filme. Eu acho que isso é importante a gente reiterar, porque assim, não existe filme velho, né? Aquela história do só existe filme que você ainda não viu. Porque às vezes a gente tá sempre. Eu já falei isso, mas eu gosto de falar de novo. A gente sempre tá. Né, acaba entrando numa ânsia de ver o filme mais novo. Os streamings estão lançando filme todo dia agora, não é mais só nas quintas-feiras, como era o cinema, ou você tinha que ir na locadora esperar sair um filme. Né, saiu mais filmes na época do Oscar e tal. Hoje em dia é todo dia tem filme saindo, tem séries saindo, e séries que tem produção de cinema, como a gente falou da Vandinha, que são, na verdade, um filme, né? Em partes. Então a gente fica numa ânsia de querer sempre ver sair o mais novo, mais novo, mais novo. Nem sempre o mais novo é melhor do que um filme de 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás. Então, uma das funções, né, do crítico, do curador ou das pessoas que falam de cinema como a gente é trazer esses filmes de volta à baila, mostrar para as pessoas que eles são bons, porque não é porque o filme passou batido que ele é ruim. Às vezes acontece isso, você falou, tinha, né, passou, não ganhou nenhum Oscar, meio que passou no radar da galera, assim. E na verdade é um dos filmes mais fortes que tinha talvez no ano, mas ele não era tão representativo para ganhar prêmio. A gente não pode esquecer que é um prêmio só, e a gente só já falou de mais de 25 filmes de um ano só que mereciam ganhar prêmio. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que dá para a gente falar de muito filme, e que não precisa necessariamente ser um filme ganhador de Oscar, mas é um filme bom, que a gente vai passar um tempo bom vendo, e que vai deixar alguma coisa pra gente, nem que seja um momento de diversão,
ou um momento na praia e curtindo uma Itália maravilhosa, que é o talentoso Ripley, né? Que é um outro filme que estava na minha lista também há um tempão, e eu não tinha visto ainda. E daí eu quero entrar com você na polêmica do Gattaca, que você tinha falado, que eu fiquei pensando nela, mas assim, é um filme lindíssimo, é baseado num livro do mesmo nome, com três atores principais maravilhosos, que é o Jude Law, o Matt Damon, que para mim teve uma época áurea, agora ele tá meio fazendo um filme meio esquisito, assim, meio comédia, que não é comédia, mas ele passou por um período de muitos filmes bons, e a Gwyneth Paltrow, que também nessa época foi logo quando ela ganhou o Oscar ali, né, perto do 98, acho que foi o Shakespeare Apaixonado, então ela tava vindo também, tipo, uma atriz oscarizada. Ela é muito boa, eu acho ela excelente. Não vamos entrar na polêmica da Fernanda Montenegro, porque não tem polêmica, né? Quem merecia era a Fernanda Montenegro. Mas, assim, eu acho que é um filme que me surpreendeu muito, assim. Eu tinha uma imagem desse filme que é diferente do que realmente aconteceu. Mas antes de eu entrar na história e passar para o Fábio, o roteiro é basicamente o Matt Damon, ele vai atrás do Jude Law, que namora a personagem da Gwyneth Paltrow, que está na Itália, para tentar levar ele de volta para os Estados Unidos a pedido do pai do Jude Law. E lá ele meio que vai se apaixonando pelo estilo de vida e pela própria pessoa do Jude Law, uma coisa meio aficionada, assim. Uma hora eu não sabia dizer se ele estava se apaixonando pelo cara ou se ele queria ser o cara. É uma coisa meio insidiosa, assim. E o filme passa nessa coisa bem idílica de uma Itália iluminada, lindíssima. E as coisas começam a dar meio que errado. É um thriller e ele me prendeu do começo ao fim. E eu não consigo ter raiva do Matt Damon, gente. O Matt Damon tem uma carinha, né, de bom moço, mesmo quando ele não é. Conta pra gente do filme, por que você escolheu esse filme, o que você acha do talentoso Mr., né, em inglês é Mr. Ripley. É. Então, para mim foi uma oportunidade muito grande, porque eu já tinha visto o Talentoso Ripley, não em 99, mas talvez em 2001, 2002, por aí, naquela época de DVD e tudo mais. E não lembrava praticamente nada. Só lembrava que tinha essa vibe, dele se querer ser outra pessoa, né? E quando você dá um Google hoje em dia é tudo mais fácil, né? Você vê que o elenco é mega estelar. Você tem, além desses três atores que estavam muito na crista da onda, a gente tem a Kate Blanchett, bem nova, o Philip Seymour Hoffman. E quando eu comentei que trabalhava-se muito, né, no ano de 99, eu não estava brincando, não. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se você conhece o Philip Baker Hall. Nesse filme, ele faz o detetive. Ele faz uma pequena ponta, né? Só para você ter uma ideia, ele faz o apresentador de TV lá do filme do Magnolia e ele também faz o cara do programa do Informante. Então ele participa de três filmes só no ano de 99. Tudo bem que os personagens dele não eram grandes, mas para se ter uma ideia da dimensão de quantos filmes um ator fazia, né? O Matt Damon, além do Ripley, ele faz um filme chamado Dogma com Ben Affleck, que é um filme baixa renda, assim, não sei se você viu. O Philip Seymour Hoffman faz Magnolia também. Então era O comum, Jude Law né, fez como eu já Existência também, comentei, os né? atores fazerem mais de um filme. Que a gente falou, Existência Z. Fez Existência, exatamente. E ele foi, inclusive, indicado a ator coadjuvante por Talentoso Ripley, né? Ele realmente está muito bem. O filme todo se passa na Itália, como a Carol falou. Eu não tenho a menor ideia do orçamento, mas pouca coisa não foi, porque não é só na Itália assim de pano de fundo. São várias cenas de externa. Ora eles estão em Veneza, ora eles estão em Roma. Então eles ainda dentro da Itália eles transitam, né? E o Ripley, ele é meio que um parasita, né? Ele ele viu uma oportunidade de se colocar no lugar do Jude Law. Eu nem acredito que tenha sido ali, talvez, não sei qual é a tua opinião em relação a isso, Carol. Quando ele o mata, né? Aqui entrando um pouquinho mais de spoiler, eu não sei nem se a intenção dele era necessariamente essa ou se foi uma coisa que aconteceu e aí a partir daí ele dançou conforme a música. Mas o fato é que ele matou o personagem do Jude Law e passou a usar a identidade dele para alguns fatos e usava a dele como Ripley para outros. Então ele passou a ter duas personalidades.
né? Duas identidades, digamos assim. E é um cara muito ardiloso, muito frio, calculista. Todas as pessoas que passavam pelo caminho dele, que poderiam colocar em risco essa sua, essa sua decisão de tomar o lugar do Jude Law, ele acabava, matava e seguia a vida dele. É um filme muito bonito, tem cenas belíssimas e as atuações são muito boas. Como a Carol falou, o Matt Damon nessa época entregava bastante. Eu concordo com E o que bastante que você coisa que você achou falou. para você que viu a primeira vez assim? Como que foi a tua experiência? Então, eu ia dizer que eu concordo com muita coisa que você falou, e eu ainda digo mais, eu ainda diria que, a Itália é um personagem do filme, porque é justamente ele complementa esse lado boêmio, rico, desimpedido que o Jude Law passa, né? É um cara apaixonante, ele tem uma namorada maravilhosa, mas ele pega uma italiana aleatória, ele tem barco, ele anda de moto, ele é amigo de todo mundo, ele é boêmio, ele toca. E a Itália complementa esse ar, que é o que encanta e fascina o personagem do Matt Damon. Eu nunca tinha assistido, mas eu tinha a ideia de que ele se apaixonou por aquela pessoa, aquela figura e queria ser aquela pessoa. Que eu achava que ele tinha matado propositadamente para se transformar naquela pessoa. E vendo o filme, eu vi que não. Ele ficou, é um limiar muito entre ele ser apaixonado por aquela pessoa e ele querer ser aquela pessoa, mas o gatilho para mim é a rejeição. É quando essa pessoa que ele idealizava, que ele idolatrava, que ele tinha como num pedestal, rejeitou ele, riu dele. É mais ou menos a situação, né, daquele outro filme aquele filme Insônia, né, quando também o assassino mata a menina quando ela ri dele. Eu lembrei muito dessa questão. É muito isso dele ser. O cara falou: você é chato, você é pegajoso, Ele meio que fala: não quero você perto de mim, a gente precisa se afastar. E eu acho que ali teve uma ruptura e pegou nesse ego dele, ou nessa fixação dele, é uma coisa bem psicopata mesmo. Eu acho que precisaria de um psicólogo, um psicanalista para analisar essa relação. Mas eu acho que foi um acidente, até depois, Total. muitos momentos do filme falam que o Jude Law era uma pessoa explosiva também, porque ele agride o Jude Law, mas o Jude Law parte para cima dele, para matá-lo também. E dali em diante vira uma briga pela vida. Agora, o que ele faz depois é uma psicopatia, né? Porque daí ele começa a se passar pelo cara, para as pessoas que não sabiam a cara que o cara tinha. E quem já conhecia ele, conhecia o cara, ele se passa por ele mesmo, às vezes no mesmo contexto, no mesmo lugar. Então, isso eu achei muito, muito feliz, assim, da atuação do Matt Damon, porque ele muda de, tipo, um cara ricão, né, que ele tá se fazendo, que é o Jude Law, pra ele, que era pra ser um menino todo tímido, ele coloca o óculos, ele tira o anel, ele muda a forma dele interagir com as pessoas, em questão de segundos. Então, isso também demonstra a aptidão do Matt Damon como ator, assim, porque o Jude Law é um baita ator, mas ele faz um papel, todo mundo faz um papel mais retilíneo no filme. E ele que fica lutando com essas personalidades e, em certo ponto, escondendo uma e escondendo outra. Ele não é nenhum dos dois inteiramente. Ele é um pouco de cada durante a vida dele, durante os dias dele. E ele vai tendo que. Tudo que ele vai fazendo, as ações que ele vai tomando, são para poder proteger essas existências, assim. Então, eu acho que é muito mais uma coisa de psicopatia do que de um cara que queria se passar pelo outro necessariamente. Senão, ele teria matado a própria personalidade, digamos assim. E ele continua levando as duas até certo ponto, quando não dá mais, ele tem que escolher uma das duas, né? Eu iria até um pouquinho mais fundo, já que você tocou nesse ponto, porque o Ripley ele nos é apresentado como um pianista lá numa determinada festa em Nova York, que ele está fazendo já o papel de uma outra pessoa. Então, talvez a gente não tenha nem conhecimento de como é a personalidade do Ripley 100% ele. Ele nos é apresentado dessa forma, então talvez nós não temos nem a noção real de quem é o Ripley de verdade. Ele é um pouquinho de cada um, eu diria. Por onde ele passa, ele carrega um pouco da personalidade de alguém. Existe essa questão, isso foi muito bem trazido por você, dele talvez deve ter sido um gatilho para ele essa questão da rejeição e um mecanismo de defesa, porque àquela altura ele já sabia da violência do personagem do Jude Law, ele já tinha certeza que foi ele que estava envolvido com o falecimento daquela personagem italiana que estava grávida, então ele já tinha conhecimento ali dessa personalidade violenta do personagem do Jude Law.
Eu acho que isso também fala pra gente tomar cuidado com, né? Não dá pra abrir as portas pra todo mundo, assim, de contar a vida, porque o Jude Law também tem essa coisa de não ter medo de abrir a vida dele inteira pro cara. Ah, pega minha roupa, pega minhas coisas, assim, meio que sem. E a Gwyneth Paltrow sempre foi mais centrada, né? Ela sempre teve um pé atrás. Você vê a cara dela, você é aquele novo e tal. Ela sempre. Tanto que ela percebe o cara, ela saca o cara, ela é a única que saca qual que é a dele ali. E eu gostei muito disso, inclusive, sem dar spoiler, mas mais pro final ele começa a ter o mesmo padrão com outro personagem. Então a gente vê que ele tem essa coisa de ser meio que ele se apaixonar pela pessoa, pelo estilo de vida da pessoa, mas ele não está 100% pronto para ser aquela pessoa, né? Ele não quer ser aquela pessoa, ele quer é uma coisa meio doentia, ele quer estar muito próximo, mas ao mesmo tempo, acho que isso que você falou, a gente não sabe quem ele é efetivamente. Acho que nem ele sabe. Acho que ele vai pegando fragmentos das pessoas que ele convive. E o elenco tá afinadíssimo, assim. A Kate Blanchett realmente é uma personagem secundária, né? E tá super bem. E o Philip Seymour Hoffman foi uma das grandes perdas, assim, da minha existência, né? Do meu período de vida, que eu me lembre. É um ator que não tem filme ruim. Ele não fez... Se ele tem filme ruim, ele tá bom no filme, porque o cara era bom. Ele tinha uma sacada, uma ironia, e ele tá muito bem nesse papel. O filme todo, né, é muito bom, e os lugares, uma coisa meio antiga, e às vezes tem um pouco. Tem muito isso, né? Isso que eu falo que a Itália é muito um protagonista ali também. Porque tem a parte toda ensolarada, quando ele convivia com o Jude Law, e quando ele está em lugares fechados, antigos, escuros. O filme trabalha com esse contraste. Até ele fala, né, do porão escuro dentro de cada um de nós. Então, essa coisa da luz e da sombra também está na fotografia do filme, o que eu achei muito, muito bonito. Então, é um filme que eu gostei demais. Eu fiquei curiosa pelo livro, mas eu acho que eles adaptaram bem, parecido assim, porque não tem, né? Tá bem legal, tá bem amarrado, não tem nenhuma ponta solta, a história fecha. Para quem gosta de filme com começo, meio e fim, tem começo, meio e fim. E o final ficou melancólico, né? Agridoce, porque chega um ponto que você tá até meio que torcendo pelo Matt Damon, né? É, mas só dá para torcer até a página 2. No final ele realmente mostra quem é de verdade. Existe uma continuação, né, que chama-se O Retorno do Talentoso Ripley, que é um filme que eu acho que é de 2002. E quem faz o Ripley é o John Malkovich. Eu nunca vi esse filme. Pensei que ia conseguir ver aqui para gravação, mas não deu. Ele não foi tão bem recebido assim pela crítica, não tem nenhum personagem antigo, não tem a direção, não tem nada, mas existe esse filme aí. E eu acho que agora, para a gente fechar, o último filme da nossa lista é um filme que eu tenho certeza que impactou muito a nossa Carolina Pedrosa, que é o Meninos Não Choram. Meninos Não Choram é o filme do Oscar de melhor atriz. Quem venceu o Oscar de melhor atriz em 2000 foi a Hilary Swank. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão de Oscar, um homem trans, né? Que e também é baseado em fatos. O filme é chocante porque só tem muitas cenas baseadas em fatos reais. Eu acho que é a cereja do bolo para você pensar assim, caramba, e não é que isso existiu de verdade. E a gente está falando dos anos 90, né? O filme é de 99, mas ele se passa, eu acho que em 95 ou 96, não tenho certeza. É, e é uma discussão pertinente até hoje, né? Então, Carol, você que não tinha assistido ainda, como que foi a tua experiência vendo Meninos Não Choram? Deu uma cortadinha ali no começo que você estava falando, mas deu para entender, né? Que é uma história real, que a Hilary Swank ganhou o Oscar. Basicamente, para quem não pegou o comecinho ali, deu uma travadinha, mas Nossa, como foi rápida, daí voltou, eu falei, deixa ele terminar de falar, não vou interromper. Mas deu para entender. Deu para entender que realmente é um filme que eu sabia que ela ganhou o Oscar, eu amo ela. Ela ganhou o segundo Oscar como é que é? Menina, não é de menina, Garota de Ouro. Menina de Million Ouro. Dollar Baby, Million Dollar Baby, e a Hilary Menina Swank de fez Ouro. muitos filmes bons, mas ela era desconhecida, né? Depois que eu fui ler sobre quando ela foi escolhida para fazer Meninos Não Choram, que eu sabia que era uma história real e eu sabia que era triste. Por isso que eu não tinha assistido até hoje. Aviso é um filme que tem gatilho, foi o aviso que o Fábio me deu.
foi necessário, porque tem cena de estupro horrorosa, super violenta, que é mais para final do filme. E eu tirei o som, eu não consegui ver com som. O filme é forte, porque se você souber um pouquinho da história, você sabe que vai dar ruim, entendeu? E quem tá ouvindo aqui sabe, já fica sabendo que vai dar ruim. É a história real da Tina Brandon, que era um homem trans. Ela se identificava como um menino numa época que, 93 ou 94, que isso não existia, ainda mais a cidade que ela morava, que ele morava. E ela troca, o nome dela era Tina Brandon, quando ela, né, se assume como um menino, ela muda para Brandon Tina. E ela vai para uma cidadezinha que não sabe que ela era anteriormente uma menina. E acaba se envolvendo com um grupo de jovens também muito bons, a Chloe Savini, aquele ator que faz aquele cara sempre faz papel de vilão, né? Quando ele apareceu, eu falei, deve ser esse cara sacana, porque ele sempre faz papel de vilão. E a gente sabe que Ele é é uma da história. família do Sasgard, né? Não sei nem qual deles. Isso! Ele é o vilão, né? Ele sempre faz o vilão. E é um filme mais escuro, passa bastante à noite, assim, e ela tentando virar com essa nova identidade numa época e num lugar que ser lésbica já ia causar para ela muita violência e muito preconceito. E ela não era lésbica, ela era trans. Então, assim, já era uma coisa mais fora da realidade daquela galera daquela época, assim. E é o que eu falei pro Fábio, é um filme muito atual, infelizmente, assim. A morte de mulheres e homens trans ainda é a causa de assassinato número 1 no Brasil. A gente é o segundo país que mais mata transexual, só perde para os Estados Unidos. Então, assim, é um tema, infelizmente, muito atual. O que eu senti que poderia ser diferente no filme hoje seria eles pegarem, de fato, um ator, um homem trans, para fazer esse papel. Porém, na época, eu já acho que foi um grande avanço eles trazerem esse tema e é a história real de uma pessoa que sofreu abuso, apanhou e que acabou sendo morta, já contando para vocês. Tem documentário, tem livro, o filme é baseado em todas essas pesquisas e a Hilary Swank pesquisou muito sobre para poder fazer da forma mais realista possível essa figura, essa pessoa, né, e trazer o Brandon Tina para as telas. Então, eu acho que o filme é muito forte e ele funciona porque ele mostra todas as fragilidades desses personagens principais. Eu acho que ela realmente merecia o Oscar e que o filme merecia ser mais visualizado e apreciado. Porém, eu entendo, porque além de ser um tema muito duro, talvez seja um tema que as pessoas não querem levantar, um debate que as pessoas não queiram levantar. Então, o filme meio que veio vindo, ele é semi-cult, mas ainda assim não é um filme cult que não tem uma mega visualização. Talvez vocês nem tenham ouvido falar. Eu também, o Fábio também não, se não tivesse tido o Oscar para Hilary Swank, né, Fábio? O que você acha? Eu acho que em relação a Oscar, dentro do universo das indicadas, ela realmente merecia. Existe a Meryl Streep, uma das 21 indicações dela foi nesse ano aqui. Mas eu acho que agora que eu consegui ver com mais calma, talvez com os olhos de 2022, todos esses filmes de 99 que a gente teve a oportunidade de ver esse ano, eu acho que a minha atuação favorita é a da Emily DeCaney, que é aquela que faz o Rosetta. Eu acho que ela é a minha atuação feminina, ela ganhou o Cannes de melhor atriz, mas é um filme bem menor, que nem foi cogitado em Oscar na época, mas a atuação dela me impacta bastante, assim como da Hilary Swank também. Essa questão de você. Imagina 99 você se dizer como um homem trans, isso não existia. Ela tinha um primo dentro do filme que era homossexual e ele afirmava que ela era só uma sapatão, vou abrir aspas aqui. E ela não, eu sou homem e tal, ela já se enxergava no corpo de um homem, né? Ela não só gostava de mulher, ela se entendia como homem. Então, durante o filme tem todas as questões dela nesse sentido. Ela coloca uma faixa nos seios, ela tem problemas na hora de menstruar, usa OB. Então, tem todos os questionamentos dela não conseguir se enxergar como mulher e sim como homem. Essa cena de estupro que gera muito gatilho, que a Carol comentou, eu, como vi o filme primeiro, eu trouxe essa informação para ela porque é uma cena que impacta bastante. Eu acho que eu coloco ela ali talvez no mesmo patamar daquele filme do Gaspar Noé, Irreversível,
com a Mônica Bellucci. Lá dura mais tempo, é mais frio. Aqui é mais rápido, mas é tão impactante quanto. E Meninos Não Choram é dirigido por uma mulher, né? A Kimberly Peirce. Ela não fez grandes filmes assim depois, mas consegue trazer uma visão de uma diretora mulher, né? A gente, isso sempre é pauta por aqui, e ela era uma diretora que estava em voga aí em 99. É um filme difícil, baseado em fatos reais, como a Carol trouxe, mas atual ainda dentro desse contexto, do Brasil ser um segundo maior país que assassina pessoas trans. Eu acho que o impacto dessa cena de estupro, na verdade, é justamente porque é um estupro. Não que cena de estupro seja sempre leve, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é, a gente sabe que ele tá estuprando ela por preconceito, né? Por ela estar simplesmente tentando viver a verdade dela. Então é uma cena de ódio, além da cena de violência, de estupro, é uma cena de muito ódio. E, assim, parabéns para os atores, porque deve ter sido muito difícil gravar essa cena. Ela é muito magra e eles jogam ela para lá e para cá. Ela deve ter ficado realmente machucada, porque não tem como jogar ela daquele jeito, ela não se machucar. E é um assunto duro, é um assunto difícil, porque você agredir alguém pela simples escolha de ser quem ela é, até hoje é complicado. A gente está avançando nos debates sobre isso hoje em dia. Imagine em 99 como é que isso estava. E eles pegam ainda a cidade que ele morava, que era uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Ainda tinha gente, o pessoal mal sabia ler, não sabia nem. Então, assim, ainda estava mais atrasado em termos de discussão sobre desses assuntos, né? De conhecimento sobre essas questões. Então, eu acho que esse filme tinha que ser mais conhecido, eu acho que as pessoas tinham que ver, mas eu entendo a dificuldade de ver um filme desse, porque é um filme que vai dando tudo errado. E não que precisa, porque é uma vida real, mas assim, ele é impactante por causa disso. Porque ele morreu com 20 anos, 21 anos, né? Então foi uma vida muito sofrida e quantas pessoas ainda passam por isso. Então foi o filme que mais me impactou. Eu tirei o som em alguns outros momentos também, porque o filme foi muito forte, assim. Mas eu não me arrependo de ter visto. Eu acho que como cinema é uma joia e mais como a filmagem, como cuidado com um tema tão delicado, eu acho que foi muito bem. E, e para fechar nossa lista de 99 bônus, não podia ser um filme melhor que o filme oscarizado, né? Filme de melhor atriz para Hillary, que para mim foi muito merecido. O que você achou da nossa lista, Fábio? Nossos filmes de 99, faltou algum que você queria ter falado? Eu sei que você queria muito ter falado de Magnolia, eu fui te cortando, né? Carol, eu acho que daria para fazer vários outros episódios. Existem filmes bons que ficaram de fora, infelizmente. Filmes bons até para mim e filmes bons para o gosto popular, inclusive. Mas é isso, eu acho que se a gente começar a cavucar, sempre vai achar. Mas foi ótimo fazer essa viagem com você durante esse ano, ao longo desses 4 episódios. A gente conseguiu falar de clássicos, a gente conseguiu falar de filmes fora do eixo, Estados Unidos, a gente falou de filmes europeus, falou de filmes sul-americanos, a gente falou de filmes dirigidos por mulheres. Então eu acho que a gente, de certa forma, conseguiu muito bem propagar tudo o que 99 representou e representa para mim, eu acho que para você também. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento formal pelo convite. Para mim foi um prazer enorme poder revisitar essas obras, poder trocar com você. A gente, nos bastidores aqui, troca muita figurinha antes da gente vir ao ar, porque eu acho que é necessário. A Carol sempre muito voluntariosa, muito solícita. E meu muito obrigado aqui se estende a você. Eu que agradeço, porque falar de filmes, achar pessoas para falar de filme é mais difícil do que vocês pensam. E achar pessoas apaixonadas como o Fábio é mais difícil ainda. E apaixonada pelo ano de 99, que esse ano tão maravilhoso mesmo. Realmente dá para fazer uma série, um podcast, analisando um filme por dia que é ter filme para falar, viu? Porque o ano bom, e é o que eu falo sempre, era final do século, era o final da década, era o final do milênio, era um ano que estava muita coisa acontecendo, muitas discussões indo à tona. Claro que os filmes saíram em 99, né? Então, tem filme que saiu no Brasil em 2000, tem filme que foi gravado em 97, tem filme que foi gravado em 98. A gente está dizendo os filmes que foram lançados oficialmente no ano de 99,
mas era um fervor que estava acontecendo no mundo e que esses filmes conseguiram traduzir de formas muito únicas e muito especiais. Alguns originais, outros baseados em livros, outros regravações. A gente tentou fazer uma lista bem eclética, trazer filmes diferentes, como o Fábio comentou, para a gente também poder aproveitar. Para a gente foi um prazer muito grande ver esses filmes, falar sobre eles e descobrir novos filmes. Então, pega um ano lá, 90, tem 99, tem 94, tem 77, tem alguns outros anos conhecidos como os melhores do cinema também. Eu acho que vale sempre essa viagem, porque o cinema não é uma estrada de mão que só vai, ela volta, ela revolta, ela revai. A gente pode ficar revivendo os filmes, porque tem muito filme que merece isso. E eu agradecer muito, Fábio, pelo carinho, por todos esses episódios, esses filmes que a gente falou, que foi muito especial, e acompanhe o trabalho dele. O Fábio sempre, acho que está com novidades aí para esse ano, para 2023. E agradeço demais todo mundo que escuta a gente, que dando sugestão, que está aí toda semana falando, curtindo cinema. Continue seguindo lá no podcast Rabiscos ou nos meus pessoais, no Cartas de Carolina e no Cinecura, onde eu falo mais de cinema. Mais alguma mensagem que queira deixar, Fábio, pro pessoal? Não tenho mais nada a falar, só mesmo agradecer, obrigado mais uma vez e até o próximo. Espero estar de volta aqui no Cabine do Filme. Carol, é só me chamar. Pode deixar que chamarei. Um beijo para todo mundo, então, e vão dar um play, vão assistir alguma coisa aí que vai ter muita coisa boa para vocês assistirem. Beijo para todo mundo.